Então, essa falta da liberdade técnica na linha de frente causou o caos ali no Rio de Janeiro. Não existe muita essa interferência, então, de facções de fora aqui ainda. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal, De Papo Tá No Ar. E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, que isso é muito importante, sabia? Porque a gente vai subindo vídeo aqui e toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado de um vídeo novo. Agora, se tu não colocar lá o sininho da notificação, você não vai receber essas notificações. Então é muito importante isso. Compartilhe, comente aqui embaixo, mande esse vídeo para mais pessoas. E hoje o De Papo vai falar sobre segurança pública. Vamos tentar entrar um pouquinho aí nos assuntos nacionais que têm acontecido nas últimas semanas. Você tem acompanhado, se você acompanhou. E vamos ver como é que o Amapá está se preparando, como é que o Amapá está agindo, na verdade, porque o Amapá, na verdade, já está preparado, né? Como é que ele está agindo para combater o avanço de facções criminosas no Estado. Para falar com a gente sobre esse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que o homem que tem a caneta na mão e que tem todas as informações da segurança pública no Estado do Amapá, delegado César Vieira, que é o secretário de Segurança Pública aqui no Amapá. Muito obrigado, delegado, por ter vindo ao nosso programa. E queria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse quem é o César Vieira, quanto tempo o senhor tem aí de experiência aqui na segurança pública no Estado. Bom, é uma satisfação muito grande, né, poder participar, né, desse papo, né, literalmente é um bate-papo, né, para trazermos essas informações acerca da segurança pública do Estado do Amapá. Meu nome é César Augusto Vieira, meu nome de guerra no Exército, né, eu também fiz parte do Exército lá na época de 96, o nome de guerra era Augusto, então... e hoje, né, acabei adotando aí somente o primeiro nome e o último nome o sobrenome, César Vieira, fica mais fácil, né? E encurta um pouco mais. Mas tenho aqui uma experiência de 15 anos, né, na atividade da segurança pública do Estado do Amapá, né? Sou lá do Paraná, região sul do país. Prestei o concurso aqui em 2010, no ano de 2010, e iniciei minha jornada aqui em janeiro de 2011, lá no município de Oiapoque, né, onde trabalhei por aproximadamente 5 anos e meio, né, muita situação bacana lá no município do Oiapoque. Inclusive estivemos lá agora no sábado, acompanhando o governador numa agenda, né, onde pudemos rever os amigos e trocar umas boas ideias. E de lá para cá, né, trabalhei no município de Calçoene também por 3 anos, aquela região que abrange ali o Cunani, Lourenço, Carnot, toda essa grande região ali do estado do Amapá. Posteriormente vim trabalhar no município de Pracuba, onde também desenvolvemos um trabalho por aproximadamente 3 anos, né, lidando ali na linha de frente, principalmente contra os crimes rurais, especificamente ali o abigeato, que era o famoso roubo de gado, né? Que também não se tinha um combate efetivo pela segurança pública, e nós fomos entender e aprender um pouco dessa atividade. Andei muito a cavalo, andei muito em boi cavalo também. Em inverno era búfalo, em cima do lombo de búfalo, e no verão em cima de cavalo, né? Peguei algumas quedas, coice, mas aprendemos a trabalhar nessa área. Posteriormente, no ano 22, né, vim trabalhar no município de Tartarugalzinho. E no ano de 23, início de 23, né, recebemos aí o convite, né, para assumirmos o comando da Polícia Civil, como delegado-geral da Polícia Civil, onde permanecemos ali até o mês passado, né, e agora, né, o governador pagou a missão, né, estamos aí à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, né, liderando aí a questão política e investimentos e o direcionamento, né, da segurança pública aqui do Estado. Boa. Sou do Paraná. Teve Exatamente. uma crise agora no Paraná, né? Passou lá Um tornado lá, tornado, categoria F3. F3. Perto de lá de onde você morava, não? Fica na região central, né? Eu sou da capital ali, próxima a Curitiba mesmo, mas meus pais moram na região mais oeste lá do Paraná, próximo ali a Foz do Iguaçu, Guaíra, né? Que é fronteira com Paraguai e Mato Grosso do Sul. E esse município ali fica mais na região central, né, do estado. E realmente, né, houve um estrago. Né, para ter uma ideia ali, os tornados são categorizados, né, de F1 a F5.
Sim, Os que tem lá nos Estados Unidos geralmente são F4 e F5, né? sim. Que são aqueles poder destrutivo, né? E esse aí foi uma categoria F3 lá, né? Considerado F3, né? Que destruiu lá praticamente 80% Da da cidade. cidade, né? Ah, meu Deus do céu, aquilo ali é assustador. Exato. Mas vamos à segurança pública. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje a nível de estado? Assim, a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro e outros estados, né? Esse avanço de facções criminosas pelo país. Como é que o estado está se colocando nesse combate para evitar esse domínio de territórios? Porque hoje a gente fala de domínio de território, né? É. Interessante. Hoje, esse ano eu ouvi falar. Foi quando eu comecei a ouvir falar disso, de domínio de território. Os caras não estão mais preocupados em vender droga, no que eles faziam antes, eles estão preocupados com outras coisas, né? Em dominar realmente aquela área. Exatamente. A gente tem uma percepção, assim, da segurança pública do estado do Amapá, de uma das melhores do país. Embora tenhamos alguns boca aberta falando que não deve, né, Uhum. contra a segurança pública do estado do Amapá, né, a gente sabe que não procede, né, são falácias, são mentiras, né, colocadas para desestruturar, e a gente sabe que quem faz isso geralmente é vinculado a grupos criminosos, né, justamente para tentar enfraquecer e criar um ambiente para que a criminalidade vá para cima da segurança pública. Uhum. Mas já até aproveito aqui, fica a dica, né, meta a cara, né? Pode ir para cima, pode vir para cima da segurança pública aqui que a gente sabe trabalhar. Nesse sentido, o que eu vejo hoje da segurança pública do estado do Amapá em razão de um planejamento estratégico adotado lá no início de 23? O governador Clécio, né, que é quem lidera, né, o governo do estado, a gestão, juntamente com o comandante da PM, o delegado-geral, na época eu estava como delegado-geral, o delegado José Neto, que era o secretário, o diretor do sistema penitenciário, né, que é o delegado Luiz Carlos, que por sinal do meu concurso de 2010 também. O Zé Neto também Tudo junto. era do meu concurso de 2010, Legal. ou seja, a gente estava tudo animado, tudo ali entrosado, integrado, e lá no início desse planejamento estratégico, o que se pautou para frente, para avançarmos, sob o comando e a liderança do governador, foi justamente a questão da integração das forças, ou seja, há uma cobrança muito grande, sempre houve uma cobrança muito grande da integração, que a gente sabe que essa divisão ela acaba enfraquecendo o combate, né? Cada polícia ela tem aqui uma perspectiva diferente do contexto, do cenário em que nós atuamos. A polícia militar tem uma atribuição muito importante, né, naquele patrulhamento, na ostensividade, para evitar que o crime ocorra. Então, isso tem que estar sendo bem pautado para quê? Para que a sensação de segurança pública pela população ela consiga perceber a atuação no combate nessa parte da prevenção do crime, ao crime. A polícia judiciária, que é a polícia civil, ela entra após a ocorrência, após o acontecimento do crime. Para quê? Para apurar a autoria e a materialidade, ou seja, quem fez e qual o crime, para levar o responsável ali para a justiça para que responda pelo seu crime. Então, Um inquérito, né? no caso. então, nesse contexto, nós tínhamos um problema também muito grande dentro do sistema penitenciário. O sistema penitenciário, ele não havia uma organização com protocolos, seguindo aquela metodologia do que funciona, que é a organização, protocolo, todo o sistema funcionando de forma adequada, para que a gente pudesse ter realmente um sistema de segurança dentro do sistema penitenciário, que aquilo ali não servisse de escritório do crime. Sim. Que a bagunça, né, ou seja, aquele sistema, né, para que possamos compreender, aquilo não pode ser a casa da mãe Joana. Né? Ali tem que ter um princípio de organização, um princípio de controle, de comando, e tudo no protocolo, para que o cidadão que vá responder pelo seu crime lá dentro do sistema penitenciário, ele saiba que existem regras a ser cumpridas. E ele tem que se submeter a todas essas regras para voltar ao convívio social, ressocializado, sabendo que ele vive numa sociedade em que nós temos que respeitar as regras desse convívio. Né? Eu não posso perturbar o teu sossego aqui, né, ligando o meu som, estrondando aqui do lado da tua casa, até a hora que eu quiser. Então, são situações em que nós temos que perceber, nós temos que ter essa percepção que existe limite para tudo. O cara tem que saber quando ele entrar lá, ele vai ficar isolado Exato. mesmo. Quando ele entrar lá, ele vai ter limite para tudo lá dentro. Ele vai ter os protocolos a serem seguidos. Então, nesse contexto, nessa estratégia lá no início, integração,
valorização dos servidores, porque nós precisamos passar por uma reestruturação, uma valorização ali para que o servidor ele se sinta cuidado Boa. pela gestão. Além da integração, além da valorização, os investimentos. Investimentos que hoje dão contas aí de aproximadamente 200 milhões de reais em investimentos, desde o 23 até o presente momento. Isso para todas as forças de segurança pública, bombeiro, o IAPEM, polícia científica, polícia civil, polícia militar, o próprio DETRAN, que compõe também essa estrutura, né, da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, integração, investimento, valorização. E agora eu vou chegar num contexto que é muito importante, não menos importante do que os demais, mas é uma constatação, o porquê dos resultados que nós temos aqui no estado do Amapá, comparando com o cenário que nós estamos vendo ali no Rio de Janeiro. Primeiramente, só um parênteses, por que chegou naquela situação do Rio de Janeiro? Uhum. E aqui que nós vamos fazer esse parênteses, só para entendermos. Toda ação externa ao ambiente da segurança pública limitando ou modificando a liberdade de ação, ou seja, a liberdade técnica de ação da segurança pública, é a que causou aquela tragédia ali no Rio de Janeiro. A tragédia que eu digo em razão da perda daquelas vidas dos policiais. Sim. E dos que foram feridos também, que tem uma grande quantidade ali que se encontra em recuperação. Tem colegas ali que foram amputados, tem situações de gravidade. Ou seja, toda interferência externa ao ambiente da segurança pública promoveu esse caos no Rio de Janeiro. E essa... Externa, mas partidária, você acredita? Qualquer interferência que não seja da própria segurança pública. Ou seja, politicamente, qualquer interferência. Do judiciário nós temos interferência. Da OAB nós temos interferência. Dos artistas nós temos interferência. De jornalistas nós temos interferência. Das ONGs nós temos interferência. Ou seja, todo mundo dando pitaco onde não deve. Tá vendo hoje, né? Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação de ruptura da liberdade técnica. Quem sabe fazer a segurança pública são os operadores. Sim. São os policiais civis, militares, bombeiros, os do sistema penitenciário, e não terceiros que estão ali, influenciadores, né, dando opinião também erradas. E aquilo tudo foi causando aquele ambiente que chegou um momento em que a segurança pública lá do Rio de Janeiro teve que chamar para si a responsabilidade de combater o mal da forma como tem que ser. Então, essa falta da liberdade técnica na linha de frente causou o caos ali no Rio de Janeiro. E por que eu trago esse contexto para cá? Porque lá no início da conversa, quando eu estou falando em investimento, que o governador sempre manteve a linha da estratégia lá do início, investimento, integração, valorização e, fundamentalmente, a liberdade técnica. Nós temos uma liberdade técnica para agir no combate à criminalidade aqui no estado do Amapá, que eu nunca havia presenciado isso em 15 anos como delegado da Polícia Civil. Então, olha só que importante, né? Olha que importância, a importância da liberdade técnica. Sim. Quem sabe os rumos e dizer o que tem que ser feito são os operadores da segurança pública. É o delegado na condução do inquérito, é o comandante da PM, é o policial militar, é o policial penal. O governador, ele está aqui para nos dar os meios, os recursos, investindo e dando o comando e a liderança para esse combate, para que ele seja efetivo. E concedendo essa liberdade técnica, onde nós podemos atuar de uma forma assim contundente, né, trabalhando naquilo em que nos move todo dia, que é a nossa missão de vida, que é servir e proteger a sociedade. Então, nós vamos estudar, nós vamos nos aplicar, nós vamos buscar conhecimento, treinamento, capacitação, tudo que tem de melhor em termos de melhor funcionamento para a segurança pública, para poder aplicar isso, né, sob o comando e a liderança de um gestor que preza por esses 4 elementos que fazem a base da segurança pública. Esse convite, né, para estarmos ali presentes na CPI, sim, do combate ao crime organizado, esse convite foi justamente pelo fato de demonstrarmos ali os bons resultados da segurança pública do estado do Amapá. É para mostrar por que é que aqui está dando certo. Por que é que aqui no Amapá, por exemplo, se eu pego a linha estatística dos 15 últimos anos, né, da segurança pública, eu tenho uma redução histórica de 15 anos, pô. Se eu pego lá de 2010, que é onde nós conseguimos resgatar esses dados,
E fazendo essa estatística até o presente momento, nós estamos hoje em 25 com o recorde histórico na redução dos crimes de homicídios, no CVLI, que é o crime violento, letal e intencional. Esse crime, nesses 15 anos, 25 a gente está batendo recorde da redução. Se eu pego o crime de roubo, por exemplo, em 2022, nós tivemos aproximadamente 8.300 pessoas no estado que foram assaltadas, vítimas de assalto. É onde o criminoso chega com uma arma de fogo, uma arma branca, e, mediante violência ou grave ameaça, assalta ali o cidadão. Isso, lá em 22, nós tivemos um índice muito alto, aproximadamente 8.300 pessoas. Agora, em 25, a gente está com 2.200 pessoas assaltadas. É um número que a gente tolera? Com certeza não. A gente está buscando melhorar ainda mais. Só que essa redução lá de 8.000 para 2.000 e pouco, isso dá uma média de 60, um pouco mais de 66% de redução. Ou seja, prova que nós estamos no caminho certo. Outro dado importantíssimo para conhecimento. Falam, né, por aí, querendo criticar a segurança pública do estado do Amapá como uma das que mais mata, letais. as mais letais do país. Meu amigo, se está tendo letalidade é porque há necessidade. porque E a tá tendo letalidade... reação, né? Oi? Tá tendo reação, né? E a letalidade, ela é o quê? Ela se traduz na regulação da maldade humana. Uhum. O cara que se sujeita ali, ou vai para o confronto, pegando numa arma, não atendendo ao comando, quando é dado esse comando pro bandido, e ele não atende o comando de posse de uma arma, a mãe do policial não vai chorar primeiro do que a dele. E isso é uma percepção Os do caras quê? são doidos, né, bicho? Exato. Porra, vai querer encarar um cara mais bem preparado que o cara ganha dinheiro com aquilo, pô. O cara se prepara pra estar ali. Não, e outra, Aí não tu é... ainda vai reagir em cima do cara. Não é só isso. Eu tô falando aqui de Pedido uma pra situação morrer. de missão de vida. Sim. O policial que todo dia levanta para defender a sociedade do crime, ele tá ali para colocar a vida dele em risco para defender o cidadão. Sim. E como é que ele vai se deparar com uma situação dessa e vai jogar uma pedra para defender, para desarmar o... Esse comentário foi de uma socióloga, sei lá, uma especialista em segurança pública. Olha aí, especialista em segurança Professora, pública. na verdade, né? Nunca foi pro campo. Meu amigo, então assim, nessa perspectiva, a neutralização ela é necessária. A neutralização ela é necessária por quê? Porque a gente defende aqui a sociedade. É o cidadão de bem, que trabalha, que paga os seus impostos, que cuida da sua família. Esse cidadão, a gente tem que prezar pela segurança dele. Ele tem que ter a sensação de segurança tão evidente que ele pode transitar na hora que ele quiser, de madrugada, ele pode comemorar, ele pode festejar, ele sabe que ele pode se sentir, que ele pode fazer as atividades, executar suas atividades e que ele vai estar seguro. Outra coisa, o investidor, ele vai colocar o seu capital aonde? Num local seguro ou inseguro? Claro que não. Ele vai buscar um local seguro. Então, para o investidor também, porque isso vai refletir nas questões sociais, pô. Quanto mais investidores no estado, melhor vai ser o que? As condições sociais, emprego, geração de renda. Nós vamos melhorar os nossos números sociais, é o que vai impactar isso lá na frente, na redução da criminalidade também. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia, de um planejamento para fazer dar certo a segurança pública. Nós não temos aqui no estado barricadas e nem locais em que a segurança pública não entre. Ou seja, o nosso território aqui, ele está tão seguro em que nós não temos nenhum local em que a gente não possa entrar, que a segurança não possa entrar, e não temos nenhum local que tenha barricada, que é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Aquela ação ali foi exemplar, né? A forma como a segurança pública conduziu aquela ação ali foi de hollywoodiana, né, como se diz, cinematográfica. Eles levaram o confronto para fora do ambiente da favela, da comunidade ali, para não ter vítimas inocentes, né, naquele meio do fogo cruzado. Quem largou a arma foi preso. Quem não largou a arma estava vestido também a caráter lá de combatente, de soldado. Esses que não largaram a arma achando que poderiam fazer uma frente,
se for, né? Tipo, Sim, sim. foram pro espaço. Ou de arrasta pra cima. Mas por quê? Porque eles tinham uma mentalidade que eles iam conseguir combater a força letal do Estado, pô, de chegar lá e resolver, resgatando a liberdade técnica e mostrando como é que se faz. Então, ali não morreu nenhum inocente. Não teve uma vítima inocente que não tinha participação no crime organizado que foi morta. Os que resolveram sustentar ali o combate, esses morreram. Uhum. Os que se entregaram, que jogaram arma e logo se entregaram e levantaram as mãos, esses foram presos. Então a gente vê que aqui no estado do Amapá, essa metodologia da liberdade técnica, investimento, integração e valorização do quadro, isso vem trazendo esse resultado muito efetivo. O ano passado, para termos uma ideia, o ano passado nós tivemos o índice aí de segundo lugar, nós tivemos a segurança pública do estado do Amapá, alcançou o segundo lugar a nível nacional como a segurança pública que mais reduziu os crimes violentos. Se você pega os crimes mais violentos na sociedade, esses crimes, quando você faz a estatística do ano passado, colocando a resolutividade também dos inquéritos, porque hoje a Polícia Civil ela trabalha de uma forma a ter um índice de resolução de inquérito muito alto no patamar nacional. Isso tudo nos colocou em segundo lugar na colocação nacional como a segurança pública que mais deu certo. Então, isso é para ser comemorado. E é por isso que eu volto a falar desses boca aberta que vão falar mal da segurança pública do estado do Amapá. Os caras estão falando isso por maldade, por covardia, por questão ideológica, por questão política, e desfazendo do trabalho dos operadores da segurança pública, né, que se desdobram todo dia para fazer esse combate e mostrar realmente uma efetividade. Eu falei ainda há pouco da questão da letalidade, né, policial. Quem quer falar mal da segurança pública do estado do Amapá sempre vai colocar o índice da letalidade. Sim. E nós temos duas percepções. Letalidade policial é uma coisa, crime de homicídio é outra. Eu não posso colocar o policial que vai levantar de manhã para defender a sociedade e que tem ali o confronto e se sinta obrigado a neutralizar o sujeito como homicida. O que os anuários, ou seja, as ONGs, quando você fala de anuário ou de uma organização não governamental, o que eles fazem para bater na segurança pública? Eles somam a questão da letalidade com os crimes de homicídio. Eles estão colocando os policiais civis, militares que acabam Como confrontando homicidas. como homicidas. Uhum. E o nosso próprio ordenamento jurídico, a nossa legislação fala o quê? Quando você age dessa forma, você está agindo respaldado pela legislação porque você está defendendo a sociedade. Você tem uma excludente da ilicitude. Você age Sim. Tem todo respaldado um pela, passo, né? Tem um passo a passo, né? exato, Ação pela policial. legalidade. Sim. Então você não pode colocar no mesmo índice a letalidade com o crime de homicídio. E aí as ONGs, né, os anuários, e que foi citado inclusive pelo próprio prefeito, né, da capital, lá em São Paulo, quando ele foi visitar lá o Smart Sampa, ele tem a capacidade de falar que segundo o anuário, ele ainda recita, né, que segundo o anuário, a segurança pública do estado do Amapá vive o terceiro ano consecutivo como a pior segurança pública do país. Aí você pega, né, uma liderança política, né, uma autoridade política, né, que é o prefeito da capital, Falar um negócio que vai lá em São Paulo, lá onde tem o Smart Sampa, gravar uma situação dessa contrária à segurança pública. Pessoa. Então isso é extremamente prejudicial e isso é jogar contra a sociedade, porque o servidor, né, ele se sente desmotivado e desacreditado, né, quando alguém que deveria reconhecer desfaz do trabalho, porque não é fácil a missão de todo dia você levantar, né, para combater o mal e Sim. colocando a sua própria vida na linha de frente. Essa questão da letalidade, quando usam esse argumento de que a letalidade é algo pejorativo, é algo que traz algo de contrariedade, né, à sociedade, eu não vi até hoje alguém levantar os números do aumento da população carcerária para fazer um contraponto. Uhum. Se você pega o índice de letalidade, é alto? É alto. Porque está tendo necessidade. Mas quando você pega também o aumento da população carcerária nesses últimos anos, de 22 até
2025, nós tivemos um aumento de mais de 51% da população carcerária. Nós aumentamos ali em torno de 1.400 pessoas no... Nós temos ali, assim, uma rotatividade muito grande. Muita gente entra e muita gente sai todos os dias. Mas você tem aquela média de quanto é a população carcerária. Sim. De 22 para cá, nós aumentamos mais de 51% a população carcerária. Ou seja, é uma cidade hoje dentro do... Mais prenderam do que, É. do que Ou o seja, confronto, né? E aí quando eu coloco esse dado desse aumento de 51%, mais de 51%, isso vai dar na casa aí de quase 1.400 pessoas a mais que hoje fazem parte do sistema penitenciário. Pessoas que andam errados, pessoas que são vinculadas com crime organizado. Ou seja, desse universo de quase 1.400 pessoas que nós tivemos um aumento, nós temos um pouco mais de 80% vinculados ao crime organizado. Ou seja, o que demonstra isso? É uma demonstração de que a segurança pública, a prioridade é o quê? É matar ou prender? É prender. E que quando o sujeito quer ir para o confronto, não tem problema, mas ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o resultado. E então, se nós compararmos o índice de aumento da população carcerária, sabendo que de 1.400 você pega quase 80% vinculado ao crime organizado, que hoje estão lá dentro. E aí a redução dos índices de homicídio, de roubo, de latrocínio. Então você vê que o sistema está funcionando, porque nós temos investimento, integração, valorização e liberdade técnica para trabalhar. Então, nesse contexto todo, nós estamos no caminho certo. E nós temos um líder, um comandante, que é o governador, que ele tem uma atenção muito grande com isso, e a única ordem que ele dá dentro desse comando da parte técnica é não recuar. É não recuar no combate ao crime organizado. Ou seja, facção aqui no estado não tem vez. Porque o nosso comandante, que é o governador, ele tem essa linha de ação de não negociar, não ouvir, e se o cidadão quer endurecer a conversa, quer ir jogar para um outro nível, né, a segurança pública vai saber trabalhar ali para debelar o mal aqui na sociedade amapaense, para trazer realmente a sensação de segurança ao povo amapaense. Boa. O senhor falou em facção aí. Como é que está hoje o Amapá aqui, né? Realmente existem facções estabelecidas? Ou são só grupos... Nós temos grupos criminosos locais. Nacionais tem já? Nós temos grupos criminosos locais, né, 4 grupos criminosos, a quem eu até me recuso aqui a dizer o nome, Tranquilo. porque eu não vou dar crédito para bandido aqui. Mas nacionais já tem. Nacionais estão tentando dominar as locais. Só que não vão conseguir. Recrutar essa turma aí, né? Estão tentando. Só que eles não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Porque nós temos a liberdade técnica, investimento, integração e temos a valorização. E nós vamos até as últimas consequências para não deixar isso acontecer. E aí é lógico essa percepção aí que a gente tem que ter a maior atenção possível, né? O cidadão, ao fazer a sua avaliação política dos seus candidatos, ele tem que sempre ter essa percepção de saber se há qualquer forma de vinculação ou não com grupos criminosos. Por que eu falo isso? Aquele velho ditado, né, que a minha avó, a sua avó, a bisavó já falava, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Então, eu pensei que fosse daquele ladrão só, puta só. Ah, tá. Tem esse também. Tem vários, né? Tem vários, né? Mas assim, quem brinca com fogo, sim, se queima. E onde tem fumaça, tem fogo. Então, assim, a gente faz um apelo muito sério à sociedade amapaense que avalie os seus candidatos, avalie o seu político, avalie aquelas pessoas com quem você, né, tem talvez uma admiração, que tem assim uma situação para ver se há qualquer fumaça. Tem fumaça, corra longe, te sai. Tem fumaça, delegado? Oi? Tem fumaça? E muita. Caramba. E não só aqui, tem no país todo. Tem muitos políticos vinculados com o crime organizado. E aí isso... O próprio crime recruta essa galera, parece, né? Recruta, mas assim, o político que vai atrás de um grupo criminoso para obter voto, sim, o político que vai atrás de um grupo criminoso para obter voto, ele não tem ideia do que o grupo criminoso lá na frente vai cobrar essa dívida. E não vai entrar na justiça para cobrar. Vai cobrar da pior maneira possível. E quem vai pagar o preço? A sociedade. Porque o crime organizado vai se instalar, ou vai se instalando
nas estruturas e nas entranhas do próprio poder político. E isso é um risco, é um perigo. A questão do Rio de Janeiro lá ficou muito evidenciada. Sim. Esse narcoterrorismo, que é o que aconteceu lá, foi justamente por o filme Tropa de Elite. Vamos Mostrou isso lembrar aqui. escancaradamente, O né? filme Tropa de Elite retrata exatamente essa Tá louco. realidade. Políticos Essa se relação, vinculando né? com o crime organizado por questão de voto, porque Uhum. quer se eleger. E lá na frente, né, acontece a tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde a segurança pública, né, teve que vir para o combate para resolver o Aquele problema. governador lá, bicho, eu vou te falar, o homem é cascudo, né? Não, ali é fera, assim, ele é muito bom. Cara, Bom, assim, eu porque que... vi que as forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, parece que os caras se juntaram a ele mesmo. Sim, Falaram, mas "Irmão, por é quê? isso aqui mesmo, bora Porque, pra cima e... por que se juntaram? Aqui, no estado do Amapá, eu vou usar como referência. Por que é que a segurança pública, ou seja, os policiais civis, militares, policiais penais, os peritos, bombeiros, por que hoje há essa admiração e essa situação assim de confiança no nosso líder, no nosso comandante, que é o governador? Justamente porque ele nos dá o crédito para fazer o que a gente precisa, ele tem a confiança que a gente sabe resolver. Lá no estado do Rio de Janeiro, não é que o governador não tinha a confiança na segurança pública, o problema eram as interferências de fora e que causava esse atrito e essa situação da segurança não poder resolver porque havia essa ingerência externa. Quando acontece a necessidade ali, o governador se une com a segurança pública e fala: vem cá, vamos resolver. Vamos resolver, ou seja, cagaram e andaram porque estava para fora. Tipo, ó, isso aí que foi. deixa para lá as opiniões, deixa para lá a sua. Eles sabiam que ia vir, né? Aquela questão ali do seu papinho ali de influenciador, de que entende, de que é especialista. Aí o governador ele se fechou realmente, né, com a segurança pública, deu carta branca, vão lá e resolvam. Então isso é uma postura em que nós temos um exemplo aqui no estado do Amapá. O governador ele dá esses elementos, a gente tem na figura do nosso gestor, em podermos trabalhar de uma maneira a não deixar o pior acontecer. Entendeu? Então, por isso que lá é um espelho realmente do que não pode acontecer. Lá eles, graças a Deus, começaram a corrigir, né, de forma a dar essa liberdade técnica, o governador confiando na segurança pública ali do Rio de Janeiro. Tanto é que as pesquisas, em razão daquela operação, mais de 80% de manifestação favorável, inclusive dentro da comunidade. Pedindo, pelo amor de Deus, para que a segurança pública não saia lá de dentro. Pô. Porque o povo não aguenta mais ser escravizado por bandido. É bandido que com poder ali de arma de fogo, com fuzil, né, cobra a internet, cobra o gás, diz como você tem que fazer, como não tem que fazer, que você tem que fechar o seu comércio, que você tem que pagar um valor mensal aqui da tua renda. Ou seja, quem quer viver num regime de escravidão desse? Ninguém, pô. Então ali houve um clamor muito grande da sociedade. A segurança pública, com a confiança, né, do gestor, foi lá e resolveu. Nós vimos aí, já saiu nas redes sociais, a questão dos investimentos, né, que o governador lá já vai começar a providenciar. Tentaram, né, delegado? Até tentaram, essa turma aí até tentou colocando os corpos lá enfileirados, né? Sim. Aquilo vai dar problema, né? Vai. Porque você mexeu na cena de toda é de toda ação, a ação, né? É. Aquilo vai dar problema. Vai dar muito problema, porque ali já houve uma fraude processual. Fraude processual. Porque os corpos não eram para terem sido removidos. Então, a perícia... Cadê as roupas desses caras? A perícia teria que ter ido lá, fazer toda a perícia do local, né, todo aquele levantamento fotográfico e pericial, né, para se ter ali realmente a forma como as coisas aconteceram. Foi proposital. Nós temos vídeos, né, de os corpos sendo trazidos na madrugada e sendo tirado ali as fardas, né, os coletes. Na hora, sim, o cara tá lá enfileirando, tem um vídeo desse, que eles estão enfileirando lá os corpos, aparece uma mulher cortando a farda do cara, né, tirando a farda do cara ainda ali. Sim. Pra quê? Só que a sorte é que tinham celulares gravando ali, né? Só que flopou, né, essa tentativa deles, porque a própria comunidade tá totalmente a favor da ação. Pô. Sim.
Exatamente. Agora, delegado, a gente tem percebido nas ações da Polícia Civil aqui que aumentaram o número de apreensões de drogas E armas, né? e armas, principalmente nos interiores, né? Uhum. Nessas rotas que eles têm usado no Rio. Sim. Como é que que a Secretaria, como é que a Segurança Pública do Estado está agindo em relação a isso? Como é que estão combatendo isso? Começou Tem a, inteligência aí pra começou a caramba. aparecer justamente porque o resultado ele só vem em razão de um bom trabalho. Sim. O bom trabalho ele só acontece por quê? Porque nós temos investimentos em valorização, integração. Então, todo esse cenário hoje do que a gente tem conseguido produzir de resultados, essas apreensões, né, recordes históricos, direto agora, recordes históricos de apreensão de droga, de arma, fuzil, enfim. Uhum. Esse volume hoje de apreensão, ele é um resultado de um planejamento estratégico que vem dando certo. Ou seja, o que foi organizado e colocado em pauta lá em 23 e o que a gente está conseguindo executar daquele planejamento vem apontando que nós estamos no caminho certo. Né? Por isso, novamente, eu volto a frisar da questão do convite, né, para o governador participar lá da CPI, né, para mostrar os bons resultados e o porquê que nós temos esses bons resultados aqui no estado. A gente vê que é uma tentativa do crime organizado realmente de fazer fazer com que essa droga e essas armas passem por aqui. Eu não sei se é para ficar aqui ou se é só passar por aqui. Tem dos dois, né? Tem parte fica aqui, parte segue o caminho. Aqui é um corredor, né? O Os Rio caras se Amazonas especializaram nessa questão de é um Rio Amazonas aí que é logística, né? vasto, né? Que vem de muito longe, então os caminhos aí muito é propício, né? A questão aqui os canais, né? Os Os rios, rios, enfim. igarapés. Aqui Tá tendo esse policiamento nessas áreas? Como é que tá sim. essa questão aí? Não, isso é feito um Fala pra monitoramento gente. constante, né? Tanto de forma preventiva, né? Como a própria Polícia Militar, né? É Que a tem, polícia militar que né? age Eles aí têm nessa. ali as rotinas de operações, né? Daquele enfrentamento. E nós temos também as investigações, onde inclusive na Polícia Civil nós temos hoje uma unidade criada especificamente para atender, né? Uma unidade fluvial hoje que atende a região ribeirinha até o Bailique, Tem? justamente para fazer a investigação constante em qualquer tipo de informações ou elementos que possam levar aí a uma investigação maior desse combate, né? Os frutos a gente tem visto, né? Inclusive em razão desses grandes resultados aí, dessas Mas elas são mais apreensões centralizadas ali nas delegacias de interior, né? especializadas. De Não, interior. Ou tem uma não, tem especializada uma já? especializada. Nós, Qual é? nós Qual é? criamos aquela antiga o antigo DEPOL DPI, que Sim. atendia. Por que existiu o DEPOL DPI? Nós temos o DPI, que é o Departamento de Polícia do Interior, que Uhum. é a diretoria que cuida de todas as delegacias do interior do estado. Uhum. E nós tínhamos a delegacia chamada DEPOL DPI, Delegacia de Polícia do Interior, que essa delegacia, ela cuidou por muitos anos dos municípios de Itaubal e Cutias e a região do Bailique, porque nós não tínhamos unidade da Polícia Civil nesses dois municípios e nem no Bailique. Bailique é um distrito, né? Pertence a Macapá. Sim. E com a criação das delegacias nos municípios de Itaubal e Cutias, e hoje nós podemos ter essa marca histórica de ser o único estado que tem unidades da Polícia Civil em todos os municípios, sem exceção. Então, quando se criou as delegacias de Itaubal e Cutias, reduziu muito a atribuição dessa do DEPOL DPI, que cuidava de Cutias, Itaubal e Bailique. Uhum. Então, essa unidade hoje, ela continua cuidando lá do Bailique, mas ela passou a ter essa atribuição da parte fluvial e ribeirinha. Então a gente está concentrando hoje esse tipo de investigação e enfrentamento nessa unidade, onde ela vai fazendo ali, com apoio das inteligências, né, da civil, da militar e do própria Secretaria de Segurança, né, vai adquirindo, né, as informações, né, para poder fazer os seus trabalhos ali, tanto de forma preventiva na Polícia Militar, mas também de forma repressiva quando tem ali a informação ou se tem uma investigação que leve a uma droga ou a uma arma, né? Ali, aquela ação da polícia lá no Rio, ela fez assim, eu penso que espalhou, né, os caras pelo que eles devem ter dado um jeito de sair fora dali, né? E com certeza, lá no meio dos presos, dos mortos, não encontraram ninguém do Amapá, Não, pelo que eu saiba, né? infelizmente, Até né? agora que eu não sei, né? Mas encontraram gente de outros estados Sim, ali. aqui do Pará, né? Foram Pará. presos vários, acho que 6 ou 8, uma coisa assim, e foram mortos alguns também do Pará.
Sim. E aí a gente imagina que eles possam querer se esconder em alguns outros lugares. Sim, mas A polícia tem. Vocês eu não têm vou, não previsão. vai ficar aqui o convite, mas se algum quiser tomar o rumo do Amapá, pode ter certeza que vai Mas ser. vocês estão monitorando isso aí, né, Sim, José? com certeza. Né? Esse trabalho ele é uma rotina incansável e 24 horas por dia, né? Não, nós não temos folga. A Uhum. folga são só das equipes, mas o trabalho ele não tem folga. O trabalho não para 24 horas por dia, né, de trabalho, porque nós temos equipes que trabalham em evento, em situação de plantão, justamente para não deixarmos ali Serviço parar. parar, né, e acabar tendo aí uma quebra, né, na continuidade do serviço, né? Seja da investigação, da inteligência, do combate, do que for necessário. Eu cresci lá no Rio, eu cresci ali perto de São Gonçalo, Itaboraí, eu morei pra lá, né? Uhum, Até os 14 anos. E aí a gente, no início da ali dos 90, por ali assim, foram surgindo os baile funks. uhum, Eu vou dizer onde é que eu quero chegar com isso. E aí a gente ia muito assim pros bailes. Eu cheguei a fugir de casa pra ir pra baile. Tipo, 12, 13 anos. Eu e meu irmão, a gente fugia e ia pro baile que estavam começando. Dança na Cabeça, Era Só Mais o Silva. Músicas que uhum. falavam da comunidade. Sim, E aí a gente vê agora músicas que exaltam a criminalidade. exato. Então o que aconteceu lá no Rio assim, pra mim foi muito triste, mas eu vejo que começou de lá de trás. Aí você vê, olha, você pega o Tim Lopes, Uhum, que é jornalista, né? sim, Tava até assistindo um documentário ontem. Tim Lopes estava denunciando aquilo lá em 94, pô. uhum, Os caras andando com arma aham. de um lado para o outro e, e a polícia parece que não tinha força naquela época. É, porque não tinha liberdade de ação por conta da interferência na Isso. liberdade técnica. E aí você tem aquelas vozes que idolatram Uhum, hoje em dia os bandidos, sim, que veio lá de trás isso. Aí eu pergunto assim, eu não sei se é uma percepção errada minha, mas eu vejo assim que começou ali no Rio essa questão de a polícia não presta, polícia não sei o quê, aí começaram a exaltar os bandidos ao invés de exaltar a polícia. uhum, A gente vê que acabou pessoas mal preparadas. Tinha muito crime lá de policial no Rio de Janeiro. Eu acho que você acompanha isso, né? sim. E infelizmente, na minha percepção, foram essas coisas que acabaram fazendo com que uma parte da população pudesse idolatrar os bandidos. Uhum. Aí você começou a produzir filmes, Apologia, literalmente, né? apologia literalmente mesmo, mas vinda de outros países até, porque você vê Estados Unidos fazendo isso. Uhum, Uma dupla de bandidos que tinha lá, sempre tem, eu sempre vejo alguma coisa, né, aham. de lá. Aqui no Amapá, essa bandidolatria chegou, tem ONGs agindo aqui em relação a isso. Como é que tá isso aí na sua percepção? Sei que. Assim, no Amapá, isso ainda é pouco. Mas a gente tem que estar atento. Nós temos que estar atentos. E a gente tem essa percepção, né, dos influenciadores. Porque isso acontece muito hoje no ambiente das redes sociais. Os influenciadores. E aqui eu tenho uma percepção assim que é muito muito triste, né? A falta de responsabilidade dos pais. Os pais não vigiam o seu maior patrimônio, o seu maior tesouro, que são os filhos. Os filhos são a herança de Deus Sim. para nós. E os pais, eles deixam a corda solta, eles deixam os filhos ali naquela imersão das redes sociais, e ali tem muita gente, né, que são utilizados, são instrumentos do próprio diabo para destruir a sociedade, para destruir as famílias, para destruir a vida das pessoas. Então, quando você tem ali já começa a falha nos próprios lares, quando os pais não têm essa fiscalização e esse nível de comprometimento, né, com a vida dos seus filhos. Eu vi aquela cena aqui no Macapaba de um pai que o filho foi assassinado por outro membro de crime Hum, organizado, e aí o pai debruçado chorando. eu Eu falei. falei, eu falei pro meu filho e tal. Se a gente utilizasse, vamos supor, se as famílias tivessem essa mesma dor ao ver um membro da família andando com pessoas de má companhia ou pessoas que são integrantes, eu acredito que a gente reduziria demais o número dessas vítimas, porque há um choro depois quando não se pode fazer nada e não se tem ali
aquela situação de sair da zona de conforto para ir lá e resgatar e tirar o filho, tirar o irmão, tirar o pai, tirar alguém dessa situação enquanto ainda Ah, pode. dá. Uhum. Então, nós temos hoje uma percepção na sociedade, há sempre essa tendência na exaltação ao crime, em fazer as coisas. Eu pego aqui, ó, por exemplo, as próprias redes sociais aqui no estado do Amapá, né, onde pessoas que se dizem influenciadores ou se dizem jornalistas ou se dizem blogueiros, não sei qual que é o termo adequado, quando falam mal da segurança pública do estado do Amapá, Uhum. sabendo que não é. Isso vai plantando semente. Isso vai incitando o quê? A criminalidade a pensar que está um caos e levando uma situação de contrariedade a quem defende a sociedade. Então você pega essas pessoas que fazem isso, qual que é o motivo? Por que que fazem isso? É porque não gosta da polícia? Ou é por ideologia? É por questão política? Qual que é o fundamento? E é uma situação muito grave, né, quando você começa a manipular a opinião pública para atender um interesse pessoal, político, ideológico, porque nós sabemos que isso vai trazer o quê? Vai trazer o caos. É o que está acontecendo hoje lá no Rio de Janeiro, bem como tu mesmo falou, né, aquela situação lá da contrariedade, lá no início, o exemplo do Tim Lopes denunciando esse tipo de situação. A situação foi tomando Os caras corpo, foram só a crescendo. situação foi tomando até sair fora de controle. É. Sair do controle e agora a segurança pública tem que retornar ali, assumir a responsabilidade para resolver, né? O Aham. caos. Teve até uma tentativa deles ali do BOPE assumir o alemão, né? Uhum. Mas parece que os caras foram perdendo força durante o tempo, foram Por perdendo conta das força. interferências externas, né? É. E aí teve até, no tempo da pandemia, teve um de- uma lei estabelecida pelo STF para que não houvessem ações, né? É Não, uma não que não DPF, é uma houvessem decisão do ações, né? STF, Um DPF, numa né? DPF, a 635, né? Que foi uma interferência muito ruim para esse Da combate. justiça não. Um escopo ideológico dentro do STF para interferir ali naquela região, naquela comunidade. Imagina só, você tem pessoas portando fuzis, bandidos portando fuzis. Aí vai a aeronave da segurança pública, aí proibiram, isso é só para ver a que ponto chega. Proibiram as operações com a aeronave com aquele suporte para metralhadora, para tirar lá de dentro, de cima do helicóptero. Isso está proibido, pô. Aí o fuzil lá, que tem um longo alcance e poder Para destrutivo, derrubar um helicóptero. ele pode atingir o helicóptero, mas os policiais que estão ali para fazer uma operação, eles não podem ter também, na mesma medida, algum tipo de equipamento ou Isso que os armamento caras para nem fazer fazem, né? frente. Eles até Nós evitam, né? temos um policial civil, acho que é um delegado da CORE, se não me engano, Uhum. ele está desde maio desse ano internado, porque ele foi alvejado dentro do helicóptero da CORE do Rio de Janeiro por uma bala de fuzil. Um projétil de fuzil na cabeça. Aí ele ficou em coma por muitos meses, ele está muito debilitado ainda, ele teve acho que quase 40% do Meu crânio, Deus. né, ali prejudicado, em razão de um tiro de fuzil que partiu de um menino da favela, do coitadinho ali que estava portando um fuzilzinho e mirou na aeronave e atirou. Aí você vê a discrepância, né, que é uma decisão que proíbe, né, a utilização de plataforma, né, para o policial para que ele possa estar abrigado e fazer o combate, né, de dentro da aeronave. Então são coisas assim que a gente vê que só tendem a prejudicar e não a melhorar, não melhorar o ambiente da sociedade na questão da proteção e da segurança. Uhum. Isso tudo, cara, é uma situação que vem já de longo tempo, né, longo período já, né, essa metodologia da teoria do caos, né, destruir a sociedade, acabar com a sociedade, acabar com a família, acabar com tudo, Uhum. né, e a gente sabe que, né, eu sou cristão, né, acredito e creio na palavra de Deus, então eu leio como regra de fé e prática, literalmente, né, a Bíblia é o manual do fabricante, costumo ter Boa. essa percepção. Então a gente sabe que há uma luta muito grande do bem contra o mal no campo espiritual. Uhum. E aí pessoas que estão longe, afastadas do caminho de Deus, são utilizadas pelo próprio inimigo ali para destruir a sociedade. Eles são territorialistas, né? Esses Uhum, espíritos aí também, né? exato.
Tecnologia. O Estado também investe em tecnologia para. Muito, O que dá pra gente muito falar valor. sobre isso aí? Nós temos, nós temos hoje uma situação muito grande de investimentos em ferramentas de investigação e de inteligência, com utilização inclusive de inteligência artificial, situações que são até de fora do país. Nós temos sistemas israelenses, sistemas franceses, sistemas americanos, utilizados na Força de Segurança Pública do Estado do Amapá. Coisa aí de 5 milhões, de 8 milhões, 12 milhões, que é necessário e a gente precisa, né, desse tipo de ferramenta. Há esse investimento na segurança pública e é por isso dos resultados, como você estava falando anteriormente. Uhum. Esses grandes resultados que a segurança pública tem apresentado, isso se deve ao fato dos investimentos, em- principalmente na questão de investigação e inteligência, que é o que move realmente a segurança pública para dar essas respostas. Hoje todo o Estado está conectado, toda a polícia do Estado está conectada. Tá. Tem, hoje trabalha de forma integrada, não apenas no plano físico, mas também nesse virtual. Hoje a gente tem uma situação muito aprofundada, né, desse combate, desse enfrentamento, trabalhando de forma bastante integrada, bastante assim, as equipes de inteligência, por exemplo, da PM Civil e da Secretaria de Segurança, elas trabalham fazendo o link de todo o estado, de todos os municípios, para que a gente vá fazendo os enfrentamentos também de forma pontual em cada local. Não existe muita essa interferência, então, de facções de fora aqui ainda. A gente Há, pode dizer isso. há uma situação de tentativa. Uhum, Tentativa, isso é muito claro e evidente na sociedade, uhum. né? O grupo criminoso lá de São Paulo e esse grupo criminoso aí do Rio de Janeiro, né, que a gente sabe. É porque eu Sim. não quero falar o nome, Tranquilo, bora. porque eu não quero dar moral aqui para. Mas esses dois grupos criminosos que são nacionais, eles tentam a qualquer custo entrar aqui, tentam dominar as locais, entendeu? Uhum. E hoje tem uma percepção em nível de investigação e de trabalhos apresentados no ambiente da segurança pública, que esse de São Paulo tenta entrar no maior local. E o maior local, ele está tendo uma vinculação com grupos políticos, inclusive. O presidente Lula lá e o ministro de Justiça, é o Lewandowski, né? Ministro Lewandowski. Eles criaram um decreto e onde eles dizem que o Lula falou isso, que a solução é asfixiar essas facções, tirar o dinheiro deles. Mas isso aí, delegado, não sei, o senhor tem quantos anos? 48. 48? Eu tenho 44. Eu tenho escutado falar disso aí, olha, muito tempo. Há uns 20 anos atrás. Uhum. Vamos asfixiar. E é o próprio Lula que fala isso. Vamos asfixiar o crime, tirando dinheiro, tirando não sei o que. Tentaram fazer isso muitas vezes, prenderam milhões e milhões de dinheiro dessa turma, Uhum. mas nunca foi resolvido. Os caras só cresceram. Só acredita que é esse o caminho realmente? Asfixiar o crime, tirando dinheiro, o investimento deles, onde eles têm dinheiro mesmo. Isso vai. O que muitas vezes acontece é que tem uma diferença muito grande entre teoria e prática. Uhum, Uma coisa é no plano teórico, outra coisa é você botar a mão na massa e resolver. O que eu falo isso no nosso ambiente aqui da segurança pública do Estado do Amapá? Nós criamos o ano passado uma delegacia especializada na recuperação de ativos. O que é a recuperação de ativos? Todo o patrimônio do crime. do crime ser revertido para a própria segurança pública. Não tinha, não? Não tinha. Nós criamos essa unidade e outra, nas operações, eu vou dar só um exemplo. Tem uma operação da Polícia Civil, da Draco, que é a linha de frente no combate ao crime organizado, que numa operação, partido daqui da Polícia Civil do Estado do Amapá, que abrangeu 7 estados, porque tinha pessoas vinculadas em 7 unidades da federação, contando com o apoio da Polícia Civil dos outros estados, nós tiramos de circulação um grande número de pessoas de um determinado grupo criminoso e, pasme, a quantidade de recursos que foram apreendidos nessa operação. Aproximadamente 12 milhões de reais. Nossa. Em patrimônio, em veículos, em lotes, em apartamentos. Isso tudo em conta bancária. Tem outras aí de 16 milhões, tem outra de 8 milhões, de 3 milhões. Então, isso faz a diferença. Por isso que eu estou falando que a diferença monumental aí é entre a teoria e a prática. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Então, aqui, a segurança pública do Estado do Amapá tem feito. Tanto é que nós precisamos criar essa delegacia
especializada na recuperação de ativos. Por quê? Nós precisamos criar. Temos já, foi Já criado. temos. Já existe. Já tem lá uma equipe trabalhando com isso. Combate ao crime organizado. DENARC, que é combate ao entorpecente. A DHPP, que é a homicídios. Todas as delegacias que trabalham com investigação, quando elas verificam alguma situação referente à lavagem de dinheiro, à lavagem de patrimônio, ou patrimônio do crime, eles encaminham para o nossas especializadas, que é o laboratório de lavagem de capitais. Nós, até 23, nós não tínhamos laboratório de lavagem de dinheiro na Polícia Civil. Já pensaste, cara? Nós criamos no final de 23 o nosso laboratório de lavagem de capitais. Aham. Tudo que é oriundo do crime, em termos de patrimônio, nós temos hoje como fazer análise de RIFs, análise bancária. O sistema, a Polícia Civil hoje, ela está integrada numa rede nacional de combate à lavagem de capitais. Nós utilizamos hoje um sistema do Ministério Público Federal, que é o SIMBA, que é muito conhecido. Esse SIMBA é um sistema, e não só ele, mas nós conseguimos o sistema do Distrito Federal, do Mato Grosso, para implementarmos aqui na delegacia, nas delegacias da Polícia Civil. Hoje nós temos uma estrutura voltada a isso, a trabalhar com esse tipo de criminalidade e também trazer esses recursos financeiros para que isso lá no final do processo integre para investimento, para que nós possamos reinvestir na segurança pública esse patrimônio que é tirado do crime organizado. Isso dá resultado. O que move o crime, a estrutura do crime organizado, sem dinheiro eles não trabalham. Mas quando eu falo isso só no campo teórico, é uma coisa. Quando eu falo isso na prática, muda de figura. Porque eu vou lá e eu consigo, através de uma investigação, tirar aquele patrimônio que está movimentando a organização criminosa. Eu tiro lá os veículos, eu tiro lá o dinheiro que está no banco, eu tiro lá o apartamento, eu tiro aquela... A gente vai tirando. Mas a gente vê que isso aí enfraquece. Enfraquece. Mas não acaba com os caras. Porque, como eu tô falando pro senhor, isso aí eu já escuto há mais de 20 anos. Uma empresa, quando ela sofre vários assaltos ali, ela consegue se manter se ela sofre vários furtos. Ela quebra. Uma empresa. Uma empresa ela quebra. Quebra. A metodologia é a mesma no crime organizado. Por isso que nós temos que ter essa mentalidade de nunca retroceder. O governador fala isso em todos os discursos. Aqui, facção não. Nós não vamos recuar. Ou seja, a gente vai para cima. A gente vai para cima e não vai dar espaço. Se tirou hoje 3 milhões, aí eles começarem de novo e tá lá já de novo com 200 mil, vai a 200 mil. Tira os 200 mil lá, prende quem tá... Entendeu? Sempre vai ter essa... Parece que sempre vai ter a erva daninha, a tiririca. Já viu falar nesse matinho chamado tiririca? Já. A tiririca, meu amigo, para você acabar com isso é uma praga. Você pode capinar, você pode arrancar, ela vem, ela sempre volta. Mas se você não mantém ali todo dia aquele trabalho de limpeza, a tiririca vai tomar conta. Assim é no crime organizado. É uma tiririca, é uma praga. É porque você vê, olha, rolou toda aquela ação no Rio ali. Bacana. Muitos presos, a população a favor. Mas se tu não ocupar, bicho, aquela área ali, vai voltar de novo. Sim, mas só que o planejamento, a estratégia e a forma como eles vão conduzir agora, porque eles assumiram esse papel, vai dar diferença. Daqui para frente vai ter diferença. Vai ter diferença por quê? Porque agora a metodologia vai ser trabalhar para quê? Para começar a asfixiar e não vai ter mais trégua. O combate agora ele vai ser muito efetivo e constante, sem essa interferência externa, essa violação da liberdade técnica, que é o que a gente tem aqui no estado do Amapá. É a integração, investimento, valorização e a liberdade técnica. Boa. Bem, então acho que é isso. Delegado, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, secretário, por ter falado com a gente. Quer mandar um recado para alguém? Quer falar alguma outra coisa que precisa ser falada? Você acha que não foi tocado no assunto? 3 recados rápidos. Vambora. Contar com a população sempre, que é sempre parceiro da segurança pública. A gente precisa contar, né, com o povo amapaense para denunciar. Nós temos os canais lá do 190, temos o QR Code lá da Polícia Civil, os números específicos ali da DENARC, da Draco. Denuncie. Né? Viu alguma coisa errada, denuncie, que é com a gente. Nós temos o papel aqui de defender os senhores, os cidadãos de bem. Outro recado aqui é para bandidagem.
né? Aqui vocês não têm vez, aqui vocês não vão prosperar, né? Se quiserem procurar outro território, né, fique à vontade, é só pegar uma balsa, só pegar, atravessar o rio, sei lá, vai para outro canto, porque aqui não vai ter espaço e vocês não vão ter vez. Aí, se quiser meter a cara, fique à vontade. Pode vir. Muito bom. E para você que ficou até aqui, aí o papo foi bom? Tem muita coisa ainda para falar, que o tempo não dá, cara. Muita coisa ainda, né, secretário? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Ativa os sininhos das notificações, compartilha. Comenta o que tu achou dessa conversa, desse bate-papo. E se tiver alguma pergunta pro delegado, pode mandar que eu mando um SMS para Eu ele falei aqui. 3 recados, né? Eu falei Só 2. falou 2. Faltou um. Manda o último O aí. outro recado é mandar um grande e forte abraço a todos os operadores da segurança pública, Boa. de quem eu tenho muito orgulho, né, de estar nesse processo de integração, trabalhando na linha de frente, né? Parabéns a todos vocês, guerreiros, né? Que a gente sabe que a sociedade confia no nosso trabalho e sabe que a gente tem essa percepção, essa motivação de dar sempre, entregar sempre o melhor resultado para a sociedade amapaense. Boa. Valeu, guerreiros. Muito obrigado. E até a próxima. Falou? Fui.